Hoje eu vou falar com vocês sobre os deveres dos inquilinos ou locatários. No vídeo anterior eu falei sobre os deveres do locador e hoje eu gostaria de pontuar alguns deveres dos inquilinos com vocês. Então, se você quer saber sobre os deveres do locador, eu vou deixar aqui o link para você assistir esse vídeo. Vamos lá. Eu reservei apenas alguns, tá? Tá dizendo assim: é dever do inquilino pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação. Isso parece óbvio para você, mas é um dever. Se você não fizer isso no prazo, haverá consequências. Você pode sofrer uma ação de despejo, você pode, uma vez configurado uma quebra contratual, você pode sofrer esse tipo de ação, e dentre outras situações, a depender do bom humor do locador, não é verdade? Segundo ponto, servir-se do imóvel para uso convencionado ou presumido, compatível com a sua natureza e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu. Ou seja, se você está fazendo uma locação residencial, é para você morar, ou a sua família, ou você e sua família. Não adianta você querer fazer um comércio sem autorização, ok? E você tem que cuidar do imóvel como se ele fosse seu. Você precisa zelar pelo imóvel. Não adianta você deixar o bem, deteriorar o bem e como se não tivesse nem aí. Não, você precisa cuidar dele sim. Terceiro item, restituir o imóvel ao final da locação no estado em que recebeu. Ou seja, você recebeu o imóvel pintado, você recebeu o imóvel com tudo organizado, a parte hidráulica, elétrica, tudo com funcionamento regular. Se você quebrou, se você causou um dano, você tem que reparar esse dano e devolver o imóvel da maneira que você recebeu, ok? Quarto ponto, levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros. O que isso significa? O locador precisa saber que teve algum problema no imóvel. Mesmo você sabendo que é de responsabilidade dele, você tem a obrigação de informar: olha, aconteceu isso, isso e isso, houve um dano X, para que ele tenha condições de fazer as reparações. E outra coisa, se você tiver alguém perturbando o imóvel, querendo invadir, qualquer situação de terceiro que vai contra essa locação, você precisa avisar o locador imediatamente, ok? 5 ponto. Realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel ou nas suas instalações provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos. Ou seja, se você causou um dano, você precisa reparar, ok? Entra aquela regrinha de você fazer os orçamentos, passar para o proprietário, mas toma cuidado com isso, porque essa regra ela se aplica quando é algo que existe uma dúvida de quem deve reparar o dano, porque às vezes tem manutenções que você precisa fazer, tem reparos que você precisa fazer, porque com o decorrer do tempo houve uma deterioração do imóvel, mas não foi culpa sua. Então, por cautela, faz 3 orçamentos, comunica o locador para você evitar problema, para você demonstrar boa fé, e aí, se for identificado que o problema foi você que causou, tem coisas que são óbvias, tem coisas que não, aí você segue com a reparação e sempre com uma boa comunicação com o locatário. Fazendo assim, você vai ficar bem. Sexto ponto, não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio ou por escrito do locador. Ou seja, quer fazer reforma? Tem que ter autorização. Mesmo se essa cláusula não está no contrato. É lei, ok? É lei. Sétimo ponto, entregar imediatamente ao locador os documentos de cobrança de tributos e encargos condominiais, bem como qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que dirija a ele locatário. Ou seja, se você recebeu uma notificação de órgão público, se você recebeu um aviso, uma multa, o locador precisa saber. Se foi você que causou a multa, se é de responsabilidade do imóvel e do seu proprietário, locador, não importa, você precisa avisar, ok? Oitavo ponto, é óbvio, mas é necessário pagar as despesas de telefone, de consumo de energia elétrica, gás, água e esgoto. Quando se fala de gás, seria o gás encanado.
Parece óbvio para você, mas é importante observar isso porque tem pessoas que acham que não precisa pagar, né? Mas enfim, é uma obrigação do inquilino. Nono item: permitir a vistoria do imóvel pelo locador ou por seu mandatário mediante combinação prévia de dia e hora. Esse ponto aqui, eu vou parar ele no meio para dizer o seguinte: se o locador quiser vistoriar o imóvel, às vezes não está lá descrito no contrato que ele vai vistoriar o imóvel a hora que ele quiser, ou mediante agendamento, mas ele tem o direito de fazer isso. Então, se ele quiser vistoriar o imóvel, ele vai combinar com você e você precisa permitir a entrada dele, ok? Continuando, bem como admitir que seja o mesmo visitado e examinado por terceiros, na hipótese prevista no artigo 27 da Lei do Inquilinato. Aí, essa parte está previsto que, em caso de vendas, imagina que o locador decide vender o imóvel, ele tem a obrigação, pode ser um assunto para um próximo vídeo, mas ele tem a obrigação de oferecer o imóvel para você, inquilino, nas mesmas condições que ele ofereceria aí fora para qualquer pessoa. Mas, uma vez você não aceitando a compra, você, mediante agendamento também, você tem que permitir a entrada de terceiros para que eles consigam visualizar esse imóvel, ver se é de interesse essa compra ou não. Décimo item: cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos. Ou seja, se você está fazendo uma locação dentro de um condomínio de casas ou apartamentos, você tem que cumprir as regras. É importante você saber quais são as regras desse condomínio que está previsto na convenção, para, primeiro, você não ficar tomando multa à toa e, ao mesmo tempo, para que você não configure uma quebra contratual e te causar prejuízo de você perder essa locação. E, para finalizar, o 11º item, vou parar por aqui, é pagar o prêmio de seguro-fiança quando for o caso. Então, imagina que você fez um contrato de locação e está previsto que vai ser mediante seguro-fiança. Então, nestes casos especificamente, você tem a obrigação de pagar o prêmio. Caso contrário, está lá, contrato previsto isso, se você não pagou, mais uma vez configura a quebra contratual. Passamos de 7 minutos, eu sei, mas é importante que você saiba dos seus direitos, ok? Se você gostou do vídeo, dê um like, compartilha com seus amigos, a sua família, aquele coleguinha que você sabe que está nessa condição e precisa de uma orientação. E se tiver alguma dúvida, é só fazer contato conosco, eu vou deixar os dados aqui embaixo. Tchau, tchau, galerinha.